Desde o momento em que um avião se choca contra um utilitário esportivo na Flórida, até um incêndio em uma fábrica na Geórgia que provoca uma ordem de evacuação. Essas catástrofes nos mostram a transitoriedade e repentinidade da vida, bem como a importância de melhorar a capacidade de adaptação às mudanças inesperadas em nossas vidas. Vamos lá! A Flórida é um estado único e diversificado do sudoeste dos Estados Unidos. Tem o litoral mais longo de todos os Estados Unidos. Em uma tarde serena, tomou um rumo aterrorizante quando o avião colidiu com um SUV preto. Inacreditável. A tragédia inesperada se desenrolou com um rugido ensurdecedor quando as asas da aeronave atingiram um veículo desavisado, lançando fragmentos de metal e detritos no ar. O espetáculo surreal deixou uma sensação persistente de espanto, lembrando-nos de que a vida pode tomar rumos imprevisíveis e desconcertantes, mesmo nas ruas ensolaradas da Flórida. No sul da Flórida, um dia destinado à rotina rapidamente se transformou em um espetáculo de tirar o fôlego. Um helicóptero com seus rotores cortando o céu tornou-se uma visão arrepiante ao arrastar grossas nuvens de fumaça. Momentos depois, em uma reviravolta do destino de cortar o coração, o helicóptero desviou do curso e sua descida se tornou catastrófica. Ele colidiu com um prédio de apartamentos enquanto respondia a um acidente de trânsito. Você pode ver que o telhado da casa foi perfurado por um grande buraco. Oh meu Deus, que horror! Orações para a família e os amigos das vítimas. Espero que os sobreviventes e as equipes de resgate também recebam a ajuda mental de que precisam. Não se esqueça de pressionar o botão de curtir, inscrever-se e assistir a mais vídeos abaixo em seu celular. Limestone é uma cidade localizada no condado de Aroostook, no Maine. Situa-se perto da fronteira com o Canadá. Em junho de 2017, um evento angustiante se desenrolou quando um tanque de propano, envolto em chamas, desencadeou uma enorme explosão no local. A explosão ensurdecedora enviou ondas de choque pela comunidade, transformando instantaneamente a tranquilidade em caos. Bombeiros e policiais lutaram bravamente contra o incêndio e foram derrubados no chão pela força da explosão. Get him! Come on, Scott! Go! Get your jacket off! Esse incidente inesquecível serviu como um testemunho da bravura e da dedicação dos socorristas, que colocam suas vidas em risco para proteger a cidade, mesmo diante de eventos tão catastróficos. As inundações repentinas que atingiram a cidade de Sochi e Tuapse, no sul da Rússia, em 2018, foram um desastre natural devastador. Essas cidades costeiras, conhecidas por suas paisagens pitorescas ao longo do Mar Negro, enfrentaram um evento catastrófico quando um poderoso ciclone desencadeou chuvas torrenciais. A forte inundação transformou as ruas em rios caudalosos, submergindo casas e empresas em seu caminho. No mês passado, uma enorme labareda tomou conta de uma casa após uma aparente explosão em Plum, Pensilvânia, um subúrbio a nordeste de Pittsburgh. Os bombeiros disseram que um problema com um tanque de água quente causou a explosão. Antes de prosseguirmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no ícone do sino para continuar assistindo ao nosso incrível conteúdo. O incidente com a ponte de madeira no condado de Montgomery foi um momento de tirar o fôlego. Essa estrutura antiga, com seu limite de peso de 4 toneladas, enfrentou um teste inesperado quando um caminhão de cimento passou sobre suas tábuas desgastadas pelo tempo. Em uma cena que poderia ter terminado em desastre, a ponte cedeu sob o peso, desabando com um estrondo estrondoso. Felizmente, em meio ao caos, o motorista do caminhão de cimento saiu ileso. É muito necessário para manter e inspecionar a infraestrutura, especialmente em áreas com pontes antigas ou frágeis. O desabamento da ponte perto da cidade de Trondheim, na Noruega, em 2013, foi um incidente trágico que ocorreu durante sua construção. Cerca de 15 trabalhadores estavam no local quando a estrutura cedeu, levando a uma cena devastadora de destruição e caos.
Esse tipo de acidente ressalta a importância de medidas de segurança e padrões de engenharia rigorosos em projetos de construção. Esse foi um lembrete sombrio dos rigorosos protocolos de segurança para proteger a vida dos trabalhadores. A fumaça sai de uma fábrica de produtos químicos na Geórgia, após várias explosões e incêndios nesse início de ano. A fonte química do incêndio é o peróxido de hidrogênio pineno, que é fabricado na fábrica. Vários bairros foram evacuados e outros foram orientados a se abrigar no local. Houve um total de 3 explosões. Uma ocorreu quando as equipes chegaram ao local e outras 2 explosões ocorreram quando começaram a se afastar da fábrica de produtos químicos. Canal control from Ignite. Yeah, okay, but where I go to pay? I need to come on the dock or you come with the boat? San Diego é uma cidade litorânea localizada na parte sul da Califórnia, Estados Unidos. Ela possui um litoral pitoresco e se estende por aproximadamente 70 milhas. O Big Bay Boom é uma extravagância anual de fogos de artifício de 4 de julho, realizada em San Diego. O evento apresenta um show de fogos de artifício sincronizado, lançado de várias barcaças estrategicamente posicionadas na baía, criando uma exibição impressionante que ilumina o horizonte e reflete na água. O evento Big Bay Boom de 4 de julho de 2011 em San Diego ganhou notoriedade devido a um mau funcionamento técnico que resultou em uma exibição de fogos de artifício maciça e não intencional. Em vez do show de fogos de artifício sincronizado de 18 minutos planejado, todos os fogos de artifício planejados foram lançados simultaneamente, criando um espetáculo espetacular, embora inesperado. Em questão de segundos, o céu foi preenchido por uma explosão intensa e rápida de fogos de artifício que iluminou toda a área da Bahia. A reviravolta inesperada dos acontecimentos surpreendeu os organizadores do evento e os espectadores. O incidente foi atribuído a uma falha técnica no sistema de disparo computadorizado, que controlava a sequência de lançamento dos fogos de artifício. A investigação sobre o mau funcionamento revelou que um sinal enviado ao sistema de disparo fez com que todos os fogos de artifício se acendessem simultaneamente, em vez de serem lançados em uma sequência coordenada como pretendido. Um vídeo maluco mostra que os fogos de artifício do jardim da frente de uma família deram terrivelmente errado. Em meio a um alegre churrasco familiar em uma noite em Utah, uma malfadada exibição de fogos de artifício transformou a festa em um caos. As risadas se transformaram em gritos quando os fogos de artifício explodiram de forma imprevisível no jardim da frente. Os pais rapidamente pegaram as crianças, levando-as para um lugar seguro, enquanto uma van próxima explodia inesperadamente. Milagrosamente, ninguém se machucou fisicamente, mas o impacto emocional permaneceu. O vídeo viral que capturou o espetáculo provocou uma onda de preocupação, um lembrete vívido do perigo potencial dos fogos de artifício. O incidente deixou sua marca na família, lembrando a todos que devem priorizar a segurança durante as comemorações. Não se esqueça de pressionar o botão de curtir, se inscrever e comentar o que achou dessas falhas de fogos de artifício. Matchans é uma pequena área localizada em Dorset, Inglaterra. Situa-se perto da cidade de Ringwood e é conhecida por sua beleza natural e a paisagem cênica. No final de 2021, centenas de pessoas estavam assistindo à exibição no Ringwood Raceway, em Matchans, Dorset, na noite de sábado, quando uma ponta quente de um dos fogos de artifício caiu na caçamba de um caminhão basculante e todo o veículo pegou fogo. Uma testemunha ocular descreveu o fato como uma carnificina, pois todos fugiram do perigo. Os fogos de artifício explodiram do caminhão por cerca de 3 minutos antes que os fiscais conseguissem controlar o incêndio. Graças a Deus, ninguém ficou ferido.
Infelizmente, os acidentes com fogos de artifício decorrentes do descuido das pessoas se tornaram uma ocorrência infeliz durante as comemorações. Em momentos de empolgação, algumas pessoas negligenciam o manuseio adequado dos fogos de artifício, o que leva a consequências terríveis. Os sparklers, sem supervisão, podem inflamar materiais inflamáveis. O uso não regulamentado de fogos de artifício pode resultar em incêndios não intencionais, e foguetes mal disparados podem representar ameaças aos espectadores. O fascínio das exibições deslumbrantes deve ser acompanhado de ações responsáveis, pois a falta de cautela pode transformar as festividades em acidentes e tumultos, destacando a necessidade crucial de educação e conscientização sobre a segurança dos fogos de artifício. Em uma noite de verão em Chester, West Virginia, um incidente inesperado e perigoso ocorreu quando uma barraca de fogos de artifício ilegal pegou fogo no estacionamento de um bar local. Naquele momento, o pequeno estacionamento se tornou um cenário de caos e preocupação. Grossas nuvens de fumaça escura se espalharam pelo céu, iluminadas por explosões esporádicas de cor e luz dos fogos de artifício restantes, que se acenderam no incêndio. O resultado do incidente deixou para trás uma cena de destruição, mas também serviu como um lembrete dos riscos associados aos fogos de artifícios ilegais e da importância de aderir às normas de segurança durante cada comemoração. Navegar no terreno traiçoeiro do pouso constitui o auge do desafio e do risco durante um voo de passageiros. Os pilotos das companhias aéreas que enfrentam essa fase crítica demonstram sua destreza, apesar do cenário de tirar o fôlego de uma aeronave que parece estar se desintegrando ao anoitecer. Em um sábado fatídico, no dia 20 de fevereiro do ano de 2021, um incidente extraordinário ocorreu com um avião Boeing 777, embarcando em sua jornada da vibrante cidade de Denver, Colorado, para a idílica cidade havaiana de Honolulu. Apenas alguns momentos após a partida, ocorreu um evento imprevisto e de arrepiar os cabelos. O motor a jato, a própria força motriz da aeronave, começou a se desintegrar em pleno voo, lançando fragmentos a uma altitude considerável. A aeronave se viu sobrevoando a pitoresca cidade de Brookfield. O piloto rapidamente pediu permissão para reverter o curso, tentando levar a aeronave atingida de volta ao abraço familiar de Denver. Um fragmento da carcaça do motor escolheu esse momento para se despedir, descendo precipitadamente perto da residência de um morador local. O céu foi adornado com uma cascata de pequenos detritos, espalhando os campos esportivos próximos como um confete de outro mundo. O espetáculo de um motor em chamas enquanto o colossal avião se preparava para um pouso de emergência é terrível. Contra todas as probabilidades, suas habilidades prevaleceram, e o pássaro gigante de aço chegou à pista com um rugido triunfante. Que ótimo! Agora vamos explorar a surpreendente história de um piloto militar egípcio, que diante de uma falha no sistema hidráulico, gravou um novo capítulo no manual da aviação. Sua aeronave agora está à mercê de um sistema hidráulico com defeito. É uma façanha que exige um tempo de fração de segundo, uma delicada harmonia de mecânica e instinto. Como você pode ver, a improvisação desse piloto egípcio é um testemunho da engenhosidade humana. A
arte de um piloto mantendo o equilíbrio até o momento do descanso. Na delicada coreografia de uma falha inesperada no trem de pouso, a resposta está longe de ser simplista. É a realidade. Orquestrar um encontro controlado com o solo, escolhendo o instante exato para unir a aeronave e o terreno em um abraço sincronizado. É uma decisão repleta de gravidade, em que cada fração de segundo é uma pincelada intrincada na tela de segurança. Na cabine de comando, a coragem e a experiência se fundiram perfeitamente. Com uma redução calculada da velocidade e uma descida precisamente cronometrada, o piloto demonstrou domínio de sua arte. Sharm el-Sheikh, uma joia egípcia aninhada das águas azuis do Mar Vermelho. Quando a aeronave desceu, iniciou-se um pouso aparentemente rotineiro. No entanto, um vilão apareceu. Um vazamento silencioso de óleo nas veias hidráulicas da aeronave havia contaminado uma roda de borracha. Como o destino queria, essa roda inócua suportou o peso do balé induzido pelo atrito, acendendo-se em uma tocha ardente, um sinal de perigo inesperado. A sorte favoreceu os preparados, pois os socorristas permaneceram vigilantes, prontos para combater o inesperado. Com uma precisão rápida, eles controlaram as chamas, extinguindo o intruso ardente. Por fim, contos que celebram o espírito de exploração, coragem e inovação que sempre agraciaram nossos céus. O cenário era o verão de 2014. Um jato de combate se aproxima de seu alvo. Não a extensão familiar de uma pista, mas o convés confinado de um porta-aviões. Uau! A pista de pouso é apenas uma lasca, um buraco de agulha pelo qual os pilotos devem passar suas aeronaves. E nesse dia fatídico, um caça IWI-8, uma personificação de potência e precisão, encontrou uma perigosa reviravolta do destino. O trem de pouso dianteiro, uma sentinela da segurança, estava inoperante. Uma verdade que se revelou em pleno voo. O desafio era grande. O caça, sem o trem de pouso dianteiro, exigia um equilíbrio intrincado. O sistema de decolagem e aterrissagem vertical da aeronave, embora fosse uma façanha da engenharia, não poderia garantir uma descida estável sem o trem de pouso dianteiro. O piloto orquestrou um pouso que, na melhor das hipóteses, parecia improvável. Finalmente, as hélices nasais, que antes rugiam com força, cessaram seus tumultos. Elas pararam, com as pás suspensas em uma pose graciosa, a meros milímetros do convés implacável. Essa não foi apenas uma aterrissagem, foi uma obra-prima, um testemunho da coragem sem limites dos aviadores que ousam ultrapassar os limites da possibilidade. Ya. Ay, hijo de puta. Não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal. Comente também o que você acha desses aviões pousando. Uma cena hipnotizante se desenrola quando uma aeronave Airbus A321 desce em direção à pista do aeroporto de Skiathos. A filmagem captura em um momento de tirar o fôlego que a aeronave parece roçar os limites do extraordinário, banhistas espalhados pela areia a poucos metros de distância.
reviravolta do destino que parece ter sido tirada do reino da ficção, a tentativa de um pequeno avião de encontrar a pista de pouso no aeroporto de Shannon, em Fredericksburg, sofreu um desvio inesperado. Em vez de pousar graciosamente na pista designada, a aeronave acabou aterrissando na área despretensiosa do estacionamento de uma loja de conveniência. Ainda bem que ninguém se feriu. Em 2019, uma pequena aeronave Piper PA-34, pesando 2 toneladas, apareceu na Costa Rica. Essa modesta aeronave levava 4 passageiros com destino à encantadora costa de Houston, nos Estados Unidos. O piloto foi inflexível e deu instruções claras. Então seguiu-se uma dança com a gravidade, uma descida medida em metros, mas que ressoava em coragem. O Piper PA-34 aterrissou, com a parte inferior do corpo encontrando a pista em um ritmo sincronizado. No entanto, a verdadeira maravilha estava nos detalhes, a delicadeza artística com que Álvaro distribuiu o peso pela barriga da aeronave. A coreografia desse pouso foi uma prova de precisão, uma sinfonia calculada que prometia a salvação. Parallel runway, drive to seal. Lovely touchdown there by a local pilot in the Yak 3. Ran from, that's not looking good. Обратите внимание, вот такой набор высоты 10 метров сейчас выполняем и внизу, и вверху отстрел тепловых ловушек. Ну, мы, безусловно, салютуем сегодня происходящим под ваши буквы. Um incidente relativamente menos estressante ocorreu na Holanda durante o ano de 2017, com a maravilha anfíbia conhecida como Catalina. Essa embarcação aérea projetada para conquistar tanto a terra quanto a água tornou-se um protagonista inesperado em uma história de soluço mecânico. Uma falha em seu sistema fez com que o mecanismo de pouso dianteiro vacilasse em um momento muito crítico, exatamente quando a aeronave estava pronta para pousar na pista de pouso. Ah não, com apenas os 2 trens de pouso traseiros em funcionamento, o piloto enfrentou um desafio extraordinário, um desafio que superou até mesmo as ousadas acrobacias de voo. O momento crucial foi o primeiro contato da aeronave com a terra, um momento repleto de complexidades. O objetivo era manter o Catalina equilibrado em seus 2 suportes restantes pelo maior tempo possível. Com uma sutileza magistral, o piloto estendeu sua dança com a gravidade, desafiando as probabilidades e prolongando o momento do pouso. Quando o nariz do Catalina finalmente beijou o asfalto, o suspiro coletivo de alívio foi palpável. Não se esqueça de pressionar o botão de curtir, inscrever-se e comentar o que você acha dessas aterrissagens de avião. Essa encantadora sala de concertos, batizada de Walt Disney Concert Hall, surgiu como uma joia resplandecente em Los Angeles. Revelada ao mundo em 2005, essa obra-prima arquitetônica foi uma personificação da proeza imaginativa, um testemunho radiante da engenhosidade criativa de seu projetista. No entanto, mesmo no mesmo ano de sua revelação triunfante, uma peculiaridade inesperada se abateu sobre a maravilha arquitetônica. O formidável Sol de Los Angeles, conhecido por seu brilho, transformou os painéis de aço em um condutor involuntário de raios solares. Os raios de sol, ao encontrarem a superfície polida da fachada, sofreram uma metamorfose. Essa interação fascinante transformou a sala de concertos em um raio da morte inacreditável. Você pode fritar ovos sem fogo ou estacionar uma bicicleta no corredor por um tempo e voltar para ver se o selim foi derretido de uma maneira especial.
O Walt Disney Concert Hall e seus companheiros arquitetônicos pintaram uma terrível dança de luz e estrutura. Foi um testemunho de diálogo incessante entre o homem e a natureza, deixando uma marca indelével. Em um dia fatídico, em 1º de agosto de 2007, às 18h05, horário local, durante o horário de pico, uma tragédia atingiu a Ponte Iá, uma estrutura crucial que atravessava o poderoso rio Mississippi. A ponte foi construída em 1967. No entanto, em apenas alguns segundos, o mundo assistiu em estado de choque ao desabamento da ponte diante de seus olhos. Uma cena de cortar o coração, pois aproximadamente 50 carros estavam presos na ponte no momento do colapso, levando a uma cena devastadora de caos e desespero. Investigações posteriores apontaram para uma falha de construção, especialmente uma ponte fraca no projeto da ponte conhecida como Gusses. Essas cantoneiras eram responsáveis por conectar as treliças da ponte e foram construídas com metal de espessura insuficiente. O evento serve como um lembrete pungente da importância fundamental de uma engenharia robusta e de padrões de segurança rigorosos na infraestrutura de construção. O Costa Concórdia, um navio de cruzeiro de propriedade de uma importante empresa de navegação, tinha uma longa tradição de dar as boas-vindas aos residentes e hóspedes da ilha com bipes comemorativos ao se aproximar do litoral. Tragicamente, às 21h45 da noite, o Costa Concórdia bateu em um bloco de pedra submerso enquanto viajava a uma velocidade de 30 km por hora. O impacto resultou em um buraco irregular de 53 metros no lado esquerdo do navio, fazendo com que a água do mar jorrasse para dentro a uma taxa alarmante de 22 toneladas por segundo. Ao longo de 2 anos, a um custo impressionante de mais de $1 bilhão, foram empreendidos grandes esforços para salvar o Costa Concórdia. Depois de um processo desafiador, o navio de cruzeiro foi reflutuado com sucesso e colocado deitado em seu lado estibordo. Por fim, o Costa Concórdia foi rebocado para um local de descarte designado, marcando o fim de um capítulo da história marítima repleto de tragédias e consequências onerosas. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, se inscreva e comente o que você acha dessas catástrofes. Sweet City é uma pequena cidade localizada no sudoeste de Indiana, Estados Unidos. Situada no condado de Greene, Sweet City é caracterizada por seu charme rural e comunidade unida. Tudo começou com um silo imponente cheio até a borda de milho dourado, um símbolo de trabalho árduo e colheitas abundantes. Mal sabia alguém que essa visão comum se transformaria em um espetáculo de cair o queixo. Em uma fatídica tarde de segunda-feira, o silo, que se manteve alto e orgulhoso por anos, começou a balançar com uma graça surreal. Era uma dança de destruição em câmera lenta. Um jorro de milho se espalhou como um rio dourado, envolvendo os arredores em uma onda gigantesca. Em meio ao milho que caía, o destino interveio com um toque de ironia cruel. 3 caixas de energia inocentes estavam no caminho da torrente, e sua importância cresceu exponencialmente em questão de segundos. Com uma explosão eletrizante, o ar se inflamou com a poeira volátil, criando uma explosão chocante. Foi uma visão que deixou os queixos boquiabertos, pois o espetáculo de fogo se desenrolou em poucos instantes. O vídeo se espalhou como fogo pela internet, capturando os corações e a imaginação de mais de 9 milhões de espectadores na noite de terça-feira. A Turquia é conhecida por sua localização estratégica no cruzamento da Europa e da Ásia, e possui vários portos importantes que desempenham um papel crucial na infraestrutura de comércio e transporte do país. Um dos portos turcos mais conhecidos é o porto de Derinche. No dia 7 de agosto de 2023, os céus escureceram enquanto plumas de fumaça e detrito se espalhavam pelo céu. A área do porto, antes movimentada, agora estava em ruínas. Os silos de grãos eram agora destroços retorcidos e mutilados, com suas paredes de concreto rasgadas como se fossem por uma força invisível. Os prédios ao redor também foram danificados, com janelas quebradas e paredes rachadas. Isso levou a uma investigação sobre sua causa.
Os silos de grãos, ao que parecia, haviam se tornado uma bomba relógio. Com o tempo, fatores despercebidos como umidade, flutuações de temperatura e manutenção irregular criaram um coquetel mortal. Até o momento, ainda não há uma razão definitiva. Xi'an, uma cidade no centro da China. Xi'an possui uma das muralhas mais bem preservadas e icônicas de toda a China, oferecendo um vislumbre do passado histórico da cidade e de seu legado duradouro. As muralhas da cidade de Xi'an foram construídas durante a dinastia Ming. Construídas principalmente com terra e tijolos, as muralhas são repletas de torres de vigia, portões e muralhas que no passado desempenharam um papel vital na proteção da cidade contra ameaças externas. Essas muralhas abrangem uma área de cerca de 5,4 milhas quadradas, com uma altura impressionante de cerca de 39 pés e estendendo-se por cerca de 8,5 milhas. Essas fortificações são um espetáculo para se ver. Uma seção da antiga muralha da cidade, desgastada por séculos de história, cedeu ao ataque inflexível da chuva incessante. As pedras antigas, que antes eram sentinelas estoicas, finalmente sucumbiram, caindo em uma cascata que ecoava a própria passagem do tempo. Esse segmento específico da muralha da cidade, talvez carregando o peso de inúmeras histórias e memórias de gerações passadas, encontrou seu destino em um sábado fatídico. A chuva persistente, uma força ao mesmo tempo delicada e inflexível, explorou as vulnerabilidades que o tempo havia gravado na fundação do muro. Lenta, mas seguramente, a argamassa que mantinha as pedras unidas perdeu a aderência, deixando um rastro de destruição. Não se esqueça de pressionar o botão de curtir, se inscrever e comentar o que você acha desses danos catastróficos. No campo das transformações estruturais, onde ícones imponentes de utilidade já estiveram, o processo de demolição de torres de água ocupa o centro do palco. As torres de água, guardiãs robustas do abastecimento de água, muitas vezes chegam a um ponto em sua vida útil em que a evolução as chama. Com as mudanças nas necessidades, nas tecnologias ou com o passar do tempo, essas estruturas se transformavam de reservatórios funcionais em candidatos à renovação. A saga da demolição de torres de água é uma narrativa que celebra a preservação do patrimônio e, ao mesmo tempo, abraça a tapeçaria em constante evolução das paisagens urbanas. Na Índia, um evento catastrófico ocorreu com o desabamento de uma estrutura de 8 andares. Em meio a fortes chuvas na área, a terra sob o edifício se desestabilizou, acabando por dar lugar a um enorme deslizamento de terra. O vídeo arrepiante mostra o prédio se deslocando ameaçadoramente à medida que o solo sob ele cede às forças da natureza. O rugido ensurdecedor do seu colapso foi rapidamente seguido por uma nuvem de poeira envolvente. Tragicamente, os pertences de vários moradores foram enterrados sob os escombros, ressaltando a gravidade do desastre. Em Teherã, no Irã, quando um prédio alto se transformou em um inferno furioso, envolto em chamas que desafiaram os esforços corajosos de dezenas de bombeiros, ocorreu o impensável, pois a estrutura do prédio sucumbiu ao fogo implacável e desmoronou dramaticamente. Esse evento devastador deixou um rastro de destruição e caos em seu caminho.
Antes de prosseguirmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no ícone do sino para continuar assistindo ao nosso incrível conteúdo. Uma cena dramática e inquietante se desenrolou em Manhattan, em 26 de julho de 2023, quando um grande guindaste foi engolido pelas chamas e, em seguida, sofreu um colapso parcial na 10ª Avenida. O incidente provocou ondas de choque em toda a cidade, com grossas nuvens de fumaça se espalhando pelo céu. A estrutura de aço da estrutura imponente, normalmente um símbolo da construção e progresso, foi transformada em uma silhueta sombria em meio ao inferno. Os socorristas correram para o local, lutando contra o fogo intenso e garantindo a segurança das pessoas que estavam nas proximidades. Esse evento deixou claro os possíveis riscos dos canteiros de obras urbanos, que não são controlados completamente. Em uma reviravolta dramática na Silver Road, em Atlanta, uma escavação de rotina feita por uma empreiteira tomou um rumo perigoso quando um cano de gás natural de 4 polegadas foi inadvertidamente danificado. A situação se agravou rapidamente quando o gás que escapou se incendiou, envolvendo o trator em chamas. O inferno que se seguiu levou à implementação de fechamentos nas estradas na área, enquanto os bombeiros lutavam para conter o enorme incêndio. Felizmente, há vários desvios em vigor para ajudar os motoristas a contornar o fechamento. Esse incidente imprevisto é um lembrete claro dos riscos inerentes associados à infraestrutura de gás e do papel fundamental da resposta rápida de emergência na mitigação de possíveis desastres. Não se esqueça de pressionar o botão curtir, inscrever-se e assistir a mais vídeos abaixo em seu celular. Mon Dieu! Oh, attention, attention. San Bruno é um subúrbio charmoso localizado na parte norte do condado de San Mateo, Califórnia. O ambiente suburbano o torna um local atraente para famílias e indivíduos que buscam um ritmo de vida mais tranquilo. Um desastre devastador que ocorreu em 9 de setembro de 2010 abalou o tranquilo subúrbio de San Bruno, na Califórnia. A catástrofe foi desencadeada por um rompimento de um gasoduto de alta pressão de gás natural. A ruptura liberou um enorme volume de gás natural, que se transformou em uma enorme bola de fogo, consumindo casas e propriedades em seu caminho. As descobertas apontaram a manutenção inadequada do gasoduto e as práticas de segurança como fatores-chave do desastre. É muito importante priorizar a segurança da infraestrutura e a supervisão abrangente para proteger as comunidades contra essas tragédias. Uma cena dramática quando um cano estourado liberou um dilúvio de água nos céus acima de um cruzamento em Xangai. Esse evento inesperado inundou as ruas, criando uma situação desafiadora para ônibus e ciclistas que navegavam pelas estradas submersas. A força da água impulsionada para o alto mostrou a magnitude do incidente. A situação só ficou sob controle em 1 hora após os problemas para os residentes. Em meio ao trânsito movimentado de Gwancheon, na Coreia do Sul, uma cena de caos e medo se desenrolou quando o incêndio tomou conta de um túnel de rodovia. Grossas nuvens de fumaça saíam da entrada do túnel. As chamas, ferozes e implacáveis, iluminaram o interior escuro do túnel com um brilho laranja assustador. Os passageiros presos em seus veículos procuravam freneticamente escapar, enquanto os socorristas corriam contra o tempo para chegar ao local.
Em um trágico incidente ocorrido na Alemanha, 1.056 passageiros a bordo do trem ficaram aterrorizados ao ouvirem um rugido ensurdecedor e verem um pedaço de metal se projetando perigosamente entre os assentos e o piso do vagão. O condutor prontamente tentou acionar a torneira para resolver a situação urgente. Enquanto o condutor se deslocava do terceiro vagão para a frente do trem, o trem continuou sua viagem sem diminuir a velocidade. Passou uma distância de mais de 6 quilômetros, com proximidade de 10 locais de danos significativos à bandagem do trem, observados antes de chegar a um desvio. Foi nesse momento crucial que o trem encontrou um pedaço de bandagem sobre os trilhos. Em uma sequência imprevista de eventos, o trem pegou esses detritos puxando um contra o trilho e perfurou com força o piso e o teto do primeiro vagão, impactando as rodas de 2 bogies. Consequentemente, o vagão descarrilhou. Está além da compreensão humana a angustiante provação sofrida pelos passageiros a bordo do trem do metrô metropolitano na viagem entre as estações Sokol e Voikovskaya. Após uma explosão estrondosa, a visão desconcertante de pilares se erguendo, envolvendo os arredores em uma nuvem de poeira sufocante. O próprio trem parou abruptamente no centro do túnel. Em um eco arrepiante das consequências de um terremoto, o caos e a confusão dentro dos limites do vagão eram incomparáveis. Um túnel antes estável agora era um labirinto retorcido de destroços. Os detritos da infraestrutura do túnel choveram, fazendo com que as partes do teto do túnel desmoronassem como um edifício fraturado. O teto do carro foi penetrado por concreto inabalável. A enormidade desse incidente deixou uma marca indelével em todos os que ficaram presos em suas garras. O desastre de Kupala ocorreu na noite de 2 para 3 de dezembro de 1984 e sua causa permanece envolta em mistério. Um evento trágico ocorreu no tanque de 610 que continha 42 toneladas de um produto químico altamente tóxico, chamado de isocianato de metila, usado na produção de pesticidas. Por razões desconhecidas, quase 1 tonelada de água se infiltrou no tanque, desencadeando uma reação química violenta que pode ser descrita como uma ameaça mortal a todos os organismos vivos. A introdução de água catalisou a reação letal, produzindo um intenso efeito de metalização. A liberação de calor que se seguiu foi tão rápida que, em poucos minutos, a temperatura do tanque subiu para impressionantes 200 graus Celsius. A pressão atingiu um ponto crítico. À 00:30 daquele dia infeliz, a válvula de emergência não conseguiu suportar a pressão, levando uma ruptura catastrófica. Por cerca de 30 minutos, a nuvem de gás tóxica, carregada com a substância perigosa, se espalhou pela atmosfera. Essa nuvem venenosa varreu o solo, percorrendo 2 quilômetros até chegar às favelas próximas e uma estação ferroviária. A ajuda era difícil de ser obtida, pois ninguém conseguia compreender a gravidade da situação em questão. O South Shore de Massachusetts é uma região pitoresca localizada ao longo da costa leste do estado. Em uma reviravolta devastadora em maio, um incêndio intenso tomou conta de uma propriedade à beira-mar na costa sul de Massachusetts. A cena costeira, outrora serena, foi transformada em um inferno caótico, com as chamas saltando para o céu noturno e lançando um brilho laranja sinistro nas águas ao redor. Os bombeiros lutaram contra o fogo feroz em uma tentativa desesperada de apagar as chamas. Finalmente, o fogo consumiu parcialmente a querida casa à beira-mar, deixando para trás apenas restos carbonizados do que antes era um retiro pitoresco ao longo dessa costa histórica e cênica. Antes de prosseguirmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no ícone do sino para continuar assistindo ao nosso incrível conteúdo. Hi Siri.
Ainda em Massachusetts, em 2018, falhas suspeitas de explosões de gás incendiaram várias estruturas e forçaram evacuações em Lawrence, Andover e North Andover. Antes de prosseguirmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no ícone do sino para continuar assistindo ao nosso incrível conteúdo. Krasnoyarsk é uma cidade proeminente na Rússia, frequentemente chamada de Coração da Sibéria. Sua localização a torna um centro vital de transporte e comércio. Há 9 anos, um incidente angustiante ocorreu no coração de Krasnoyarsk, Rússia. Um incêndio irrompeu em um imponente edifício residencial de 25 andares, mergulhando a cidade no caos. Grossas nuvens de fumaça saíram da estrutura, lançando um manto escuro sobre o horizonte da cidade, enquanto o cheiro acre de fumaça pairava no ar. Esse trágico evento serviu como um forte lembrete da importância da segurança contra incêndios. Uma casa desabou no rio Mendenhall, em Juneau, no Alasca, após inundações glaciais recordes, que ocorreram quando a água retida escapa por rachaduras em barragens de gelo que estão se afinando. Esse é um fenômeno que tem aumentado em todo o mundo devido às mudanças climáticas. Não se esqueça de pressionar o botão curtir, inscrever-se e assistir mais vídeos abaixo em seu celular. Em um incidente horrível ocorrido há 2 anos em um bairro da Califórnia, um pequeno avião caiu do céu e colidiu com um caminhão da UPS em uma rua tranquila do subúrbio. O caos se instalou instantaneamente quando o impacto da aeronave provocou ondas de choque na comunidade. Uma espessa nuvem de fumaça e chamas se espalhou pelo ar enquanto os socorristas corriam para o local. A colisão deixou o caminhão da UPS gravemente mutilado, servindo como um forte lembrete da natureza imprevisível e perigosa da aviação, mesmo dentro dos limites de uma área residencial pacífica. Um incêndio violento tomou conta de uma casa em Ellesmere, Delaware, na manhã de domingo, prendendo um homem que morava no primeiro andar. Felizmente, ele foi resgatado por um patrulheiro na vizinhança. Antes de prosseguirmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no ícone do sino para continuar assistindo ao nosso próximo vídeo incrível. Em Iowa, o desabamento de um prédio chocou a comunidade. A estrutura desmoronou repentinamente, lançando detritos e poeiras no ar. Um evento catastrófico ocorreu em Montana, quando um trem de carga descarrilou, levando ao colapso de uma ponte e ao derramamento de materiais perigosos. Enxofre derretido e asfalto quente foram derramados no imaculado rio Yellowstone, o que desencadeou uma resposta complexa e urgente ao desastre ambiental. Além de incêndios ou vazamentos de gás, os residentes de Massachusetts também testemunharam muitos eventos desastrosos, como desabamentos de telhados e inundações. 8 anos atrás, um incidente dramático abalou Massachusetts, quando o teto de uma pista de patinação de gelo desabou.
O evento ocorreu durante o inverno rigoroso, com o peso acumulado da neve e do gelo provando ser demais para o teto da pista suportar. Em um incidente dramático e surpreendente no norte do Texas, uma carreta de 18 rodas teve um destino inesperado ao cair em um viaduto, causando um choque na área ao redor. A cena se desenrolou com uma intensidade de tirar o fôlego, enquanto o enorme veículo balançava precariamente da borda antes de sucumbir à força da gravidade. Em Moscou, o rompimento repentino de um cano subterrâneo desencadeia um evento caótico, com água turva caindo em cascata nas ruas. O rompimento inesperado inunda a área com água descolorida, criando uma cena bagunçada e perturbadora. O incidente deixa carros estacionados submersos, alguns danificados, e a rua se transforma em um canal temporário. Não se esqueça de pressionar o botão de curtir, inscrever-se e assistir a mais vídeos abaixo em seu celular. Imagens de vídeo capturam o momento em que uma e-scooter carregada entra em chamas antes de uma enorme explosão de fogo e fumaça em Londres. As equipes da Brigada de Incêndio de Londres foram chamadas para o incidente no fim da semana na Chelsea Road, Harlesden, em Brent. O inquilino da casa geminada de 2 andares estava carregando sua e-scooter na cozinha da propriedade quando o incêndio ocorreu. Felizmente para ele e para os outros moradores, eles não estavam por perto quando o incidente ocorreu. Um trem da Amtrak que ia de Seattle para Los Angeles bateu em um caminhão nos trilhos em Auckland. Graças a Deus, o motorista não está no carro. Oh my God. Holy shit. Ainda na Rússia, em 2015, em um cenário frio de inverno, um evento repentino e inesperado aconteceu, quando um cano de água quente estourou embaixo de um ônibus estacionado. A atmosfera severa foi interrompida pela erupção, quando a água escaldante jorrou, envolvendo os arredores em uma nuvem de vapor. Em meio ao caos, as equipes de emergência chegaram rapidamente, trabalhando para conter a situação e garantir o bem-estar das pessoas afetadas. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, se inscrever e comentar o que você acha desses momentos incríveis e loucos. Uma bagunça de postes e fios derrubados por um caminhão de grandes dimensões bagunçou o trajeto da manhã de terça-feira na Rota 61, no condado de Berks, e o início de tudo foi filmado. Outra situação em São Pedro. Um carro em alta velocidade bateu em um poste de energia em uma tarde de segunda-feira, e o dramático acidente foi capturado em vídeo. Um vídeo filmado na cidade de Xining, na China, mostra o momento em que um ônibus desaparece dentro de um enorme sumidouro. Que horror! A filmagem, exibida na mídia estatal, mostra a estrada desabando repentinamente e engolindo o ônibus quando ele estava pegando passageiros em uma parada. O incidente ocorrido em frente a um hospital na província de Qinghai também provocou uma explosão dentro do buraco. Oh my God. Um carro caiu em um grande sumidouro que se abriu perto de Denver na terça-feira e a polícia o resgatou com sucesso. Um caminhão de lixo colide com um poste telefônico em Woolwich, provocando uma explosão.
Aparentemente, o motorista havia pisado nos freios, o que fez com que a carga de vigas se soltasse e batesse na cabine. Uma viagem de Abington, Virgínia, a Silverville, Tennessee, é interessante. A estrada serpenteia pelo coração da região dos Apalaches. Colinas onduladas e prados extensos cercam a estrada, com vislumbres ocasionais de fazendas tradicionais e marcos históricos. O desabamento de um edifício em Maharashtra, Índia, em 2016, foi um incidente trágico ocorrido na cidade de Mumbai. Em 25 de agosto de 2016, um edifício residencial chamado Lakshmi Shaya desabou no bairro de Gharkopar, em Mumbai. O colapso foi atribuído a vários fatores, incluindo práticas de construção ruins, a adição ilegal de andares extras ao edifício e o uso de materiais de construção abaixo do padrão. No cenário de construção em expansão da Índia, uma média de 7 estruturas desabaram todos os dias entre 2001 e 2015. Inacreditável. Imagens de vídeo mostram o momento assustador em que um helicóptero da polícia caiu momentos depois de decolar no Arkansas. O Bell TH-67 saiu da plataforma em uma instalação de treinamento da polícia em Little Rock, com seus rotores girando. O helicóptero começa a se inclinar em direção ao solo antes de os rotores se chocarem contra ele e a aeronave inteira virar e cair. Seu rotor pode ser visto tocando o solo antes de se quebrar. O motivo é que o helicóptero não consegue ganhar altitude depois de ser pego por uma rajada de vento. Felizmente não houve vítimas fatais. Não se esqueça de pressionar o botão curtir, inscrever-se e assistir a mais vídeos abaixo em seu celular. Não apenas helicópteros, mas também trens e carros se envolvem em algumas catástrofes na vida. Vídeo de um trem colidindo com uma carreta perto de Pendleton, Indiana, na sexta-feira, 9 de outubro de 2020. O motorista da carreta felizmente escapou da cabine quando o trem bateu. Em 10 de maio, em Indiana, ocorreu um acidente inesperado, quando o caminhão guindaste tentou arrancar uma árvore enorme em uma propriedade residencial. A árvore, em vez de ser levantada com delicadeza, inesperadamente o caminhão se inclinou e colidiu com o telhado da casa vizinha. Esse evento de falha destacou a imprevisibilidade das tarefas e a necessidade de cautela em todas as operações. Em uma terça-feira, perto de Cameron, Texas, um caminhão colidiu com um trem, resultando em um acidente catastrófico que levou a uma explosão de fogo. A colisão provocou ondas de choque em toda a área, quando as chamas irromperam e uma fumaça espessa se espalhou pelo céu. Graças a Deus, não houve feridos no acidente. Antes de prosseguirmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no ícone do sino para continuar assistindo ao nosso incrível conteúdo. Em um incidente chocante ocorrido em uma rodovia de Maryland, um vídeo capturou o momento aterrorizante em que um caminhão-tanque de gás tombado explodiu em chamas. Chamas e fumaça se espalharam pelo ar, depois que o caminhão-tanque explodiu na US Route 15, no oeste da cidade de Maryland, cerca de 80 quilômetros a oeste de Baltimore. A imensa bola de fogo e as imensas nuvens de fumaça envolveram a cena. Look at this. Look at this. Oh my God. Oh my God. This is insane. This is insane.
Oh my. Causando caos e pânico entre os que testemunharam o ocorrido. Depois de várias horas, o fogo foi apagado e os materiais perigosos que estavam na linha de gasolina e diesel foram retirados. Esse é um lembrete claro dos possíveis perigos associados ao transporte de materiais perigosos. Na quarta-feira, 11 de outubro, um incêndio de grandes proporções envolvendo 1.000 toneladas de metal irrompeu em um ferro velho de Black Count, lançando grossas nuvens de fumaça no céu, visíveis a quilômetros de distância. O fogo intenso consumiu pilhas de sucatas e detritos, lançando um brilho laranja sinistro no horizonte. Os bombeiros lutaram incansavelmente para conter o inferno, e seus esforços foram ressaltados pela escala do incêndio. O evento mostra claramente os possíveis riscos associados às operações industriais. A aterrissagem dramática de um jato de médio porte no Greenville Downtown Airport, na Carolina do Sul, deixou os espectadores admirados. Quando a aeronave desceu, suas rodas rangeram contra a pista, criando um momento de tensão. O incidente serviu como lembrete da importância do treinamento dos pilotos e do controle de tráfego aéreo. De qualquer forma, a segurança de todos a bordo é fundamental. Um guindaste desmoronou na Interstate 70, em Hagerstown, Maryland, na manhã de sexta-feira, bloqueando todas as pistas da estrada, deixando o tráfego congestionado por quilômetros. Obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se em nosso canal para ver mais sobre esse lado da natureza. Vejo você no próximo vídeo.